é que as salas elas são agendadas, né? Tem horários, assim. Então, quando essa reunião foi agendada até as 4, e aí quando o 4 fechou, fecha automaticamente. Então, o Bruno, ele falou alguma coisa no grupo, deu ok, mas não voltou ainda. Bom, mas a gente já passou do horário também, acho que a gente pode seguir, Carol, continuar. Estou gravando aqui, depois ele vê. Vamos lá. Tá, beleza. Eu acho que eu parei na parte que eu estava explicando a residência, né? Tá. Então, o conceito da residência artística é: eu tenho um trabalho e quero desenvolver esse trabalho e convido um outro para desenvolver junto comigo. Basicamente, esse é o conceito. E aí a gente tem um plano de trabalho para desenvolver isso juntos aí num período de pelo menos 30 dias. Eu acho que foi isso que a gente delimitou, assim. Então, dentro de 30 dias, a gente desenvolve esse trabalho. E aí pode ser um artista individual convidando um grupo, ou pode ser um grupo convidando um artista individual, ou pode ser um artista individual convidando outro artista individual, ou pode ser um grupo convidando outro grupo, tanto faz. O importante é eles terem essa troca estética, né, no momento de criar aí e ter uma entrega, né, do objeto que eles desenvolveram nesse período. As melhores residências artísticas são residências presenciais, é por isso que chama residência, né? Que você vai para a casa do outro, né? E vive ali junto com o outro, né? Vivencia o cotidiano e o processo criativo dele. Então, a gente, né, ficou também nessa angústia, né? Como fazer isso nesse período, mas ao mesmo tempo a gente optou por deixar a pessoa propor. Ela tem condições de fazer isso presencial, então pode fazer presencial. Ela não tem condições, né, vai fazer no modo virtual, semipresencial, pode fazer também, tá? Então isso também é uma possibilidade, a pessoa pode propor. Então, nesse sentido, ele está bem aberto. Ele é um restaurante de residência artística, mas ele está muito voltado para essa questão da criação. Então, é para o artista que quer criar. Eu tenho dito isso, que acho que esse é um período tão maluco nas nossas vidas, que está nos atravessando, que talvez ele seja um momento também importante para o processo artístico, sabe? Para reflexão, para criação, que reflita esse período. Então, essa é uma linha que eu gosto bastante, inclusive. E pode ser de qualquer área também, né? Pode ser um músico, pode ser um escritor, pode ser um ator, pode ser um circense, pode ser, enfim, de qualquer área. Tá. E aí, vamos lá, falei da residência, falei da OSC, né? Falei sobre prazos de execução, sobre o Prêmio Trajetórias, né? O Prêmio Trajetórias é exatamente isso, ele é um prêmio pela sua trajetória dentro do campo cultural. Então, quais são os parâmetros dele? Você ser assim, aí sim é voltado para grupo mesmo, né? Porque a gente acha que é um momento de brindar essa coletividade, porque também fazer cultura, né, é se manter agregado dentro do seu grupo, né, se manter dentro dessa atividade. E ele vai atender, né, metade para grupos de cultura popular e metade para grupos artísticos, aí, companhias de dança, trupes, grupos de, enfim, bandas, também, que tem uma trajetória importante. O parâmetro para poder avaliar é a contribuição e a relevância cultural desse grupo, dessa coletividade, assim. Então, o único parâmetro que a gente estipulou é que fossem grupos que tivessem aí no mínimo 5 anos de vida, de existência, né? Que estivessem aí permanecendo em atividade. Então, ele é
direcionado para esses grupos que já têm uma trajetória, né? Não é para quem está começando, para quem está, sabe, é para quem tem uma trajetória, para os nossos mais antigos, né? Como diria o Mazoco, que é um colega gestor também, que a gente sempre troca muito, assim. E não, ele não tem nenhuma contrapartida. Ele é um prêmio para que esse grupo ele invista na sua produção, na sua longevidade, na sua atuação. Assim, ele pode fazer o que, né, ele entender aí com isso. Eu gosto muito desse projeto, Carol. Eu gosto também. E o bom dele também é que a gente tendo mais recursos, a gente pode convocar mais gente. Então, hoje, a gente previu 20 de cada segmento, né? 20 grupos artísticos, 20 grupos da cultura popular. Mas, havendo mais recurso, a gente pode convocar, sei lá, 30, 40 de cada, 50, 60, entendeu? E fazer esse repasse. Então, ele é feito também pensando nesse escalonamento de recursos. Então, bom, gente, eu acho que é isso. O Ola falou muito dos eventos regionais, os tradicionais que não puderam acontecer, mas eu entendo que eles estão contemplados nesse que fala de eventos, né, festivais, mostras, seminários, encontros. Eles podem e não precisa ser um evento inédito, na verdade ele é para isso também. A gente tentou fazer, gente, esses editais de maneira que fosse amplo o suficiente para conseguir abarcar todos os desejos, todas as demandas, tá? A gente tem um volume de recursos inédito. É a primeira vez que um excesso de recursos se torna uma dor de cabeça, assim, é uma dor de cabeça boa, né? Porque, no final das contas, a gente também pode testar umas coisas, pode, né, complementar coisas que a gente já fazia e tentar atender alguns desejos, assim, por exemplo, de segmentos que há tempos tentavam construir alguma coisa e ainda a gente não tinha conseguido emplacar, como é o exemplo do licenciamento de obras audiovisuais, que é uma aquisição de obras também, que também vai pensar nos produtores mais antigos, assim, porque vai pegar justamente aqueles produtos audiovisuais, curtas, longas, que foram produzidos sem recursos do Funcultura. Foram produzidos, às vezes, na raça, né? Como a galera fala, assim, fazendo de forma independente, ou a galera que executou com recursos do município, às vezes com recurso de outra fonte, ou às vezes fazendo, né, de graça, né, fazendo por conta própria. A ideia desse licenciamento é a gente adquirir essas obras para a gente poder transmitir no nosso canal, né, de streaming, que é o Cultura Connect, também passar na TV, fazendo a remuneração desses autores. É um valor baixo, mas assim, é algo que significa muita coisa para essa galera. Deixa eu ver o que mais. A Carla falou sobre o prêmio de formação e incentivo à literatura, né? Na verdade, esse é um edital que está voltado para ampliação da atuação das bibliotecas comunitárias, bibliotecas municipais. Então, ele não está focado tanto no autor, ele está focado muito nos usuários. Então, a ideia é atualizar os acervos dessas bibliotecas, né? Com uma porcentagem de obras de autores capixabas, certamente, e propor uma formação para esses bibliotecários que atuam e um projeto de formação leitora naquela localidade. Também é um projeto assim que a gente está testando, e que pode receber novos aportes se o projeto vingar, né? Uma vez que é uma entidade parceira que vai executar. Então, a gente resolveu não fazer um valor muito... você perguntou também sobre lembrei,
o de cultura digital, né? Acho que é importante falar sobre ele. O edital, né, de cultura digital, de produção de conteúdo digital, ele vai justamente atender a esses grupos e coletivos e espaços, né, que porventura vão ser contemplados no inciso 2 também, inclusive, para a manutenção das suas atividades, mas que, de repente, vão precisar fazer uma transição da maneira como realizam as suas atividades. Então, ele tem esses 3 eixos, né? Um eixo de produção de conteúdo digital em dois níveis, né? Webséries, podcasts, portais online, para esse tipo de produto. E tem o que é específico, que é para a implementação de núcleos digitais. Esse é voltado para espaços e organizações ou coletivos, né? Que tenham a sua atuação nos territórios do Estado presente. Aí é um recorte para espaços de vulnerabilidade mesmo, território de vulnerabilidade social. E a ideia é que esses grupos coletivos, espaços, eles consigam, com esse recurso, fazer a implementação da sua atividade no meio digital. Então, se eu sou um coletivo, se eu sou um grupo de capoeira, por exemplo, que atuo num território do Estado presente, e eu tive que me reinventar, vou ter que passar tudo para o mundo digital por causa, né, da pandemia. Aí eu vou precisar comprar um computador, eu vou precisar comprar uma câmera para, de repente, fazer live, eu vou, de repente, precisar pagar uma internet de melhor qualidade, né? Eu vou precisar, de repente, fazer uma formação com as pessoas que eu atendo ali para que também, né, tenham acesso, de repente vou precisar de um celular que seja melhorzinho para eu conseguir fazer coisas das redes sociais. Então, ele é para que esses espaços eles se preparem para esse mundo digital. Inclusive, assim, pensando que a gente tem aí um quantitativo interessante de grupos, né, que tem a sua atuação, acho que a Leo de Blanc, ela trouxe isso com muita ênfase, né, que é o espaço cultural que atua com a comunidade, né, esses fazedores da cultura que atuam em comunidade e que às vezes sobrevivem fazendo oficinas, né, dando aulas e porventura fazendo apresentações também, eles têm condições de tipo pegar esse recurso e investir em infra, né, investir num plano de ação todo virtual aí de repente para subsidiar a atuação, né, num futuro aí que a gente não sabe ainda como que vai ser, né? Então, é um pacote de atualização, assim, para os grupos de cultura. Que eu espero que chegue a todo mundo. Gente, eu estou numa máquina que está marcado para as 16 horas outra pessoa utilizar. E eu vou precisar trocar. Então, assim, eu sei que Vinícius, só um minutinho. Deixa eu só concluir aqui. O Peter pediu para falar, a Carla pediu para falar e a Verônica agora também. Então, eu queria botar alguém de host para poder segurar a reunião enquanto eu troco. Pode me colocar, Vini. Tá, beleza. Que aí dá para poder gravar também e tal. E tem o ponto da Lara, que né, tem esse recorte temporal, de repente, dessa nota que a comissão quer publicar e tal. Só antes de eu sair também, para tentar concluir o ponto de pauta, eu sugiro que a gente ou tente uma reunião extraordinária, digamos assim, caso hoje não dê tempo de concluir isso. Acabou? Deixa... Acabei de ter informado que eu vou poder ficar aqui, na verdade. Tá. Deixa eu só fazer um informe, assim. Eu acho que... né, eu fiz uma fala muito longa mesmo, vocês precisam ter espaço de fala agora. Mas eu já desmarquei a minha outra reunião das 3h30 e eu marquei agora para as 4h30. Então, assim, eu tenho 10 minutos. Se vocês acharem que vocês podem continuar. Mas o que eu queria colocar a gente pode continuar conversando sobre isso na próxima semana. Como eu falei, o que vocês estão me colocando também, a gente pode fazer esses ajustes nessas minutas,
tá? A gente vai tentando incorporar aos poucos e tentando aprimorar, assim, e acho que vai ser um processo muito fluido, da gente trazendo um pouco, dando um feedback, vocês falando também um pouco do feedback de vocês, a gente tentando ajustar. Então é isso, sim. Só para dizer que assim, as coisas vão ser muito fluidas, tá, gente? Não vai ter um momento assim, ai, acabou a discussão e vamos continuar. Acho que a gente vai ter que continuar conversando. Eu acho que é o caso. Assim, o Bruno vai precisar sair, a Fernanda vai precisar sair, e eu também tinha uma reunião marcada às 16, apesar, enfim, que eu tinha conseguido esticar um pouquinho. Eu acho que a gente podia seguir por aí, tentar marcar uma extraordinária para poder continuar, Vinícius, mesmo que... eu entendi. É só para enquanto não acaba. Nem nesse ponto que a Carol falou, não, porque eu acho que está indo num caminho muito legal. Assim. Eu só gostaria que, não sei se é você ou se é a Carol, eu queria uma relação assim de todos os municípios que conseguiram, que não conseguiram, quais os municípios que vão entrar no inciso 2 dentro do mapa cultural do Espírito Santo. Eu precisava dessas informações. Eu só não, acho que toda a comissão. É um dos pontos de pauta que a gente ia trazer hoje. Era justamente isso, né? E outra coisa é saber da Carol, a Serra não fez o termo de cooperação, né? Fez, para a utilização do mapa cultural, fez. Fez e já abriu? Tá aberto, assim, né? Porque assim, seria legal ter mais tempo para falar sobre isso, né? Mas quando você está sendo urgente que as pessoas... Quando a Secult disponibilizou o mapa para os municípios, a gente informou, ó, os formulários estão aqui, estão abertos e tal. Então, a tecnologia, toda a estrutura para o espaço se inscrever lá tá aberto. Aí o município ele tem autonomia de gestão administrativa desse formulário e das informações da Secretaria Municipal para poder encerrar a inscrição, abrir novamente e tal, né? Então, assim, é uma gestão agora que cabe a eles. Assim, a parte da Secult, a Secult disponibilizou e no caso do município de Serra, está aberto. Eu só não sei te dizer agora, que seria interessante, de repente, a gente até chamar o Alessandro para uma conversa, qual é o planejamento deles interno. Esse planejamento eu acho legal isso. Eu proponho que a comissão convide alguém da Serra, porque tem muita gente perguntando e muita gente em dúvida sobre a questão da Serra. Eu soube justamente que, por exemplo, o secretário de lá falou que não era para entrar ainda no mapa do Espírito Santo e tal. Então, assim, o pessoal está muito em dúvida da Serra. Acho que poderia chamar alguém, sabe? Eu não estou vendo ninguém da comissão. Então, a gente teve... Alguns colegas já saíram, né? Mas a gente podia tentar deliberar agora, então, para a gente... Todo mundo concorda, a gente marcar uma reunião extraordinária, a gente joga lá no WhatsApp para tentar mais um dia, né? Isso eu posso, como a Carol falou, a gente tem essa relação, eu posso encaminhar também por WhatsApp, mas se quiser uma conversa sobre, né? Acho que não tem como a gente seguir aqui agora. Ok. Então tá. Acho que não tem como definir o dia ainda, né? Mas a gente pode conversar lá no WhatsApp, tudo bem? Beleza? Sim. Então tá, gente. Tudo bem, Vinícius. Valeu. Então, vou encerrar aqui por conta aí do nosso teto mesmo. Deixa eu só rapidinho falar uma coisa rapidinha. Eu achei, Carol, foi muito legal a sua explicação. Eu acho que várias questões que eu trouxe foram resolvidas porque foi explicado mesmo. Na verdade, as coisas não estavam destrinchadas no documento, né? Isso aí. Então, assim, agora entendemos esse núcleo digital, então 1.200.000 vai para isso. Então, muito legal. Verônica também entendi a questão das linguagens, concordo, mas também acho que do jeito que está vai resolver. É isso. Tá bom? Só um último ponto. Posso fazer uma apresentação de 1 minuto e meio? Pode, Peter. Só antes de você, aí você vai e a gente encerra. Sobre a Lara, eu acho também que a gente, se for esperar a próxima reunião ou a próxima semana, vai acabar demorando muito. A gente também podia seguir com uma proposta de jogar lá no nosso canal oficial do WhatsApp, de alguém redigir essa nota, né?
compartilhar com os colegas, a gente fazer os apontamentos aí no dia a dia, para a gente não ter que aguardar a próxima reunião para definir, fazer uma leitura e tal. A gente também tentar oficializar isso ao longo desses dias, tá bom? Aí a gente toca nesse ponto aí de pauta no grupo também. Beleza? Vai lá, Peter. Não, perfeito. Usar o grupo de WhatsApp também para a gente levantar as pautas antes da reunião de videoconferência, né? Eu acho que otimiza bastante o tempo. Só ponderações aqui bem rapidinho em relação ao que foi dito do inciso 3, né, para os editais. Eu acho também assim, interessante marcar que essa coisa da transversalidade do edital que está sendo proposto pela Secretaria de Cultura, eu acho que está muito alinhada a práticas assim, contemporâneas, né, assim, de vanguarda do que se compreende de produção cultural, porque a gente sabe que na hora de criar, a criação é algo que vem sem filtro, né? E essa questão do setorial é algo que está muito mais ligado a um academicismo, né? Uma questão do estudo das áreas das artes, e a gente entende também que isso conforme comunidades, é claro, então elas precisam ser colocadas. Então eu entendo a defesa da Verônica, esses setores sejam contemplados, mas acho muito interessante o edital estar com essa questão da transversalidade, e aí cabe talvez entender se em algum ponto do edital não seria interessante abrir margem para essa questão dos festivais, que eu achei que foi uma solução muito interessante do OLA, né? Às vezes mesmo que menores, mas festivais que possam complementar, que possam essa questão do setorial, né? Aí um outro ponto que eu acho interessante falar também é sobre a questão da residência artística, porque tem um valor aí, a gente chegou a ponderar brevemente sobre isso na reunião passada. Eu acho que vale ponderar só mais um pouquinho, né, já que está se aproveitando essa filigrana do edital, porque isso tangencia muito a questão de manutenção de companhia, né? A gente sabe que muitas vezes os prêmios de residência artística, eles ajudam com que as companhias façam manutenção de repertórios de espetáculos, ou até de manutenção do trabalho continuado de pesquisa, né, e técnica. Então, assim, às vezes vale pensar se não seria interessante, às vezes, fazer duas faixas de premiação, sendo que uma contemplasse assim com um valor um pouco maior, porque quando a gente fala de residência artística mesmo, de uma companhia entrando num espaço, fazendo uma pesquisa, são muitas coisas envolvidas, né? Geralmente as companhias têm vários integrantes, têm que pagar equipamento, o próprio espaço, água, luz, é tudo muito caro. Em outros lugares a gente sabe que tem editais de residência que chegam a R$300 mil ou mais. Então, às vezes, era interessante pensar assim, sobre essa questão, né? Se não dá para... na verdade, é uma questão de política pública mesmo, né? De que maneira o Espírito Santo entende que é preciso fomentar as companhias que já existem, e aí um mapeamento se existe companhia, de fato, que necessite de um aporte um pouco mais vultuoso, e, claro, esses aportes menores que garantem a existência dessas companhias ou desses grupos menores. E aí o último ponto para fechar aqui, que é essa questão só da OSC aí, né, que foi colocada pela Carla, que eu concordo, assim, acho que o temeroso em relação a isso é só a gente achar que é uma OSC só que vai controlar toda essa distribuição desse recurso. Então, assim, é interessante verificar se não existe alguma maneira de garantir que mais de uma OSC participe desse processo. É isso aí, então. Obrigado. Mas já é mais de uma, tá, gente? Tem vários editais. E aí, acho que tem um edital que é uma só, um ou outro que é apenas uma, mas os outros editais são mais OSCs, assim. Então, não vai ficar concentrado tudo numa, não. Ok. É que tem uma faixa de edital, a última, eu acho, né, que é a questão das bibliotecas, que aí estava registrado ali que é uma OSC. Eu só tenho a impressão de que é muita responsabilidade no controle financeiro para uma OSC. No caso do literatura é uma só. Mas a gente colocou uma só por causa de uma certa unidade da formação. Mas, enfim, a gente pode pensar melhor sobre isso. Se houver duas, né, se houver... A gente tem mais recurso, né? Então, se tiver duas propostas, acho que a gente pode considerar. Tá, gente, eu preciso encerrar, tá?
Eu vou copiar aqui o chat, tem algumas dúvidas que foram pontuadas aqui para a gente responder depois, em seguida, e só salvando. Agradeço aí a presença de todo mundo. Obrigado a todos e todas. A gente vai se falando no grupo, no WhatsApp. Ok? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, boa tarde a todos. Abraços a todos.